Quem aqui, como eu, é uma pergunta retórica, mas se você quiser levantar a mão, você levanta também. Quem aqui, como eu, já teve algo na sua vida que esteve prestes a morrer? Ou talvez você falou assim, não, isso aí já morreu. Quem aqui? Eu, várias palavras que foram ministradas na minha vida, vários sonhos, muitas vezes até mesmo o sonho do ministério, o chamado do ministério, ou outras vezes algo particular, ou às vezes algum sonho familiar. Eu tenho inúmeros aqui para falar que eles morreram ou estiveram à beira de morrer ou estão até mesmo, talvez, querendo morrer. Todos nós. Sinceramente, eu acho que se você levantar a mão aqui e falar, não, eu nunca tive nada na minha vida a ponto de morrer, eu vou falar para você. Como diz a religião vizinha, vão coroar você em santo, meu filho, porque não tem condições. Na nossa pequenez, algo na nossa vida não esmorecer na nossa caminhada. Não é verdade? Mas o pior de tudo não é isso acontecer. Não é um sonho estar prestes a morrer, ou até mesmo a gente achar que ele já morreu. O problema disso tudo é você se acostumar com isso. É você viver assim, é você viver e entrar numa caixinha de que, ó céus, ó azar, e tudo dá dando errado, e todos os meus sonhos, e nada que isso, e acostumar com isso. Porque aonde o Senhor chega, aonde Jesus chega, esse ambiente, essa atmosfera precisa mudar, amém? E se tem um tema, essa pregação é aquilo que morreu, volte a viver em nome de Jesus. Eu não sei se é a sua fé, eu não sei se são sonhos, eu não sei se é algo ministerial, eu não sei se é até mesmo algo físico, uma doença. Eu não sei o que é, mas hoje eu vim dizer que o Senhor está passando e vai transformar isso em vida novamente. Vai transformar, porque aonde o Senhor chega, Ele transforma, Ele cura, Ele traz vida de novo. E eu vou te provar isso na Bíblia. Eu vou te provar isso em 3 passagens e eu vou ler todas elas com vocês. A primeira delas está em Lucas 7. A partir do verso... Espera aí, gente. Que eu não notei, mas eu vou achar. A partir do 11, amém? 7:11. Conta a seguinte história. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse: chegando-se,
e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e o que estava carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Eu quero aqui mencionar sobre essa história primeiro, que à medida que o Senhor entrava e grande multidão acompanhava o Senhor, também grande multidão acompanhava aquela mulher com aquele rapaz morto ali no caixão. E eu ouso dizer, apesar que a história não diz, que se havia uma grande multidão acompanhando aquela mulher, ou ela ou aquele rapaz deviam ser pessoas muito queridas, ou talvez conhecidas pela cidade, porque não fala que havia um enterro somente, mas cita que havia grande multidão acompanhando aquele enterro. E aquelas pessoas, acredito eu, que estavam ali consolando aquela mulher, que inclusive já era viúva. E estava perdendo, então, o seu único filho. Ela não tinha mais nada. Ela já era viúva e estava perdendo o seu único filho. E eu acredito que aquela multidão devia estar ali prestando um consolo para aquela mulher. Não chora. Fica bem. Eu não sei nem o que a gente fala nesse momento, que é um trem desajeitado. Mas eu acredito que aquele povo estava ali tentando consolar aquela mulher. Mas o Senhor, quando bate o olho, note que não é a mulher que chama o Senhor. Não é aquela mulher que aparentemente estava desolada. Eu não consigo imaginar a dor daquela mulher. Eu não consigo. Porque ela já era viúva e estava perdendo seu único filho. Eu não consigo mensurar a dor daquela mulher. Mas não é ela que olha para Jesus e fala: Senhor, me socorre. Não. É o Senhor que olha e se enche de compaixão daquela mulher. E aqui eu quero falar para você algo muito que me tocou muito esses dias, eu pensando sobre isso. Porque nós temos mania de medir a dor do outro. Nós temos mania de falar assim: nossa, o fulano está sofrendo com isso, mas eu estou sofrendo com isso. Ai, a minha dor. Deixa eu te falar, não tem como medir a dor do outro. Não tem como comparar a sua dor com a dor do outro. Não tem como. Só você. Às vezes, olha, eu passei por uma cirurgia plástica recentemente. Com 10 dias eu estava trabalhando, com dor ou sem dor, eu aguentei. Eu fui fazer visita técnica, o João me levou ali num lugar, lá em Moeda, eu atendi o casal, estava com sonda ainda, e aquele trem, eu dei conta. Estava doendo? Estava, mas eu dei conta. Uma amiga minha, ela já esteve até aqui na igreja, fez a mesma cirurgia. Ela me liga todo dia, já tem um mês que ela fez, ela me liga todo dia, eu estou na cama ainda. Como que você pode ir trabalhar? Deixa eu te falar, a minha dor é diferente da sua dor. É diferente. Eu sinto de um jeito, você sente de outro. Não tem como comparar. Às vezes, uma pessoa, essa mesma pessoa, ela também é viúva. E hoje eu vejo que ela está bem, mas eu conheço outras pessoas que também são viúvas que se entregaram. A dor é diferente. É diferente.
E muitas vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu me coloco num lugar assim. Ô Senhor, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Quantos já oraram assim? Senhor, para mim já não dá mais. Senhor, eu já não aguento mais. Mas por que eu fiz todo esse contexto? Porque o único que sabe a dor que você está sentindo é Jesus. Ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque ele se fez carne. Ele se fez carne, ele pisou aqui na terra, ele sentiu dor de barriga, ele sentiu fome, sede, frio, calor. Ele passou pela maior dor, que foi a morte de cruz por nós. Ele sabe. E quando ele viu aquela mulher, ele se enche de compaixão daquela mulher e ele fala: filha, não chore mais. Qualquer um que falasse assim, não chore mais, estava ali falando com um consolo diferente do que o consolo do Senhor. Mas ele chegou para trazer vida. Quando ele fala, não chore mais, não era só um consolo, não era só para de chorar, seja forte, não vai dar tudo certo, não. Quando ele falou, não chore, é porque ele ia trazer vida. Ele ia transformar aquele lugar, ele ia transformar aquela história. E eu venho te falar novamente, hoje, o Senhor quer transformar a sua história. Ele quer transformar a sua história. Ele quer renovar a sua fé. Ele quer falar, para de chorar, porque eu cheguei. E só ele é capaz de fazer isso. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Só ele. Jesus entra naquela cidade, quando ele vê, ele toca naquele caixão e ele ministra vida naquele homem. E eu vou te falar, quando ele ministra vida naquele homem, ele ministra vida na multidão. Então eu tenho para te falar também, que quando o Senhor vai chegar na sua vida e vai transformar algo, ele não para em você. Ele não para em você. Ele traz vida, ele transforma, ele te cura, mas ele também, através da sua cura, do seu milagre, ele também é capaz de atingir multidões. Ele é capaz de atingir a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos de classe, os seus amigos do trabalho. Ele é capaz de transformar um ambiente, uma atmosfera. Esse é Jesus e é Ele que vai mudar a nossa história. Amém? Esse homem, ele estava morto. Morto. Quantos sonhos aqui estão mortos? Quantas fés, se é que existe fés, estão mortas? Quantas vezes a gente entra aqui dentro da igreja sem vontade de vir à igreja? Porque nós estamos cumprindo um protocolo. Eu vou te falar, eu sinto que nós estamos cumprindo um protocolo. Mas verdadeiramente a gente não está com a nossa fé ativada. Mas hoje eu creio que o Senhor, através dessa ministração em mim, em vocês, Ele vem trazer vida. Ele não quer mais protocolo. Ele não quer mais protocolo. Ele quer que nós ativemos a nossa fé a ponto de atingir outras pessoas, de mover isso em outras vidas, de impactar outras vidas. Não pode ser mais somente em nós. Amém? Vamos entrar em outra história? Vamos virar a página aí. Lucas 8.
Lucas 8, a partir do verso 40. Deixa eu ver aqui. Não notei nada, gente. É, 40. Vamos lá. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhes que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, a multidão o apertava. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os seus médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negavam, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia que aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim saindo potência. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, apenas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem o que comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Aqui mais uma história de ressurreição. E eu levantei aqui 3 tópicos nessa passagem. E a primeira delas que eu quero falar com vocês, que eu quero ir talvez um pouquinho ali do meio, depois eu vou para o final da história e depois eu vou para o início da história. Jesus, ele estava ali caminhando quando chega o chefe da sinagoga, e agora ele já não era mais o chefe, ele era um homem comum, porque ele estava pedindo socorro para a filha dele, que também era única. E Jesus continua caminhando e acontece mais uma cura, e aí depois eles vão ali para casa, e quando ele chega ali, e ele fala: não, ela está dormindo. As pessoas começam a rir. E eu quero começar desse ponto aqui, porque muitas vezes nós precisamos realmente reter quem vai entrar no quarto com a gente. Nós precisamos muitas vezes mesmo reter quem vai entrar no barco, quem vai entrar na caminhada com a gente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim: não, vai dar tudo certo, vem um bonitinho e fala: não vai não. Não vai não, você não está entendendo, é difícil demais isso acontecer. Não, vai dar certo sim. Não, você é doida. Não, ele vai ser curado sim. Você está doido, ele está no final da vida dele, ele já está lá com equipamento, tudo. Não vai dar não. Olha como que está definhando. Não vai dar certo. Então, muitas vezes, nós precisamos também entender que quem vai entrar na caminhada com a gente são pessoas específicas. Porque o que tem de gente rindo da nossa fé não está no gibi. Não é assim que fala?
Só que essas pessoas, elas fazem com que a sua fé morra, sabia? À medida que elas vão declarando, não, não vai dar certo não, você vai lançando isso no seu coração. A palavra fala que palavra tem poder, e tem poder para o lado também contrário. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Você é aquela pessoa que ri ou você é aquela pessoa que vai caminhar junto, que vai entrar junto? Quem é você nessa história? São duas perguntas diferentes. Quem você vai levar e quem é você nessa história? Quem tem sido você nessa história? A igreja fruto vai romper. Nós vamos ver essa igreja rompendo. Aleluia, glória a Deus. O Lucas está ficando doido. Gente, o Lucas, eu vou te contar um segredo. O Lucas é muito sonhador. Quem é você nessa história? Nós vamos ganhar esse bairro aqui em nome de Jesus. O Brasil tem jeito sim. A minha casa, o meu casamento vai ser restituído sim. Os meus filhos têm condições de serem levitas, de serem pastores. Eles têm condições? Não, eles vão ser. A minha empresa vai romper. Quem é você nessa história? Quem é você? Outro ponto que eu anotei aqui foi que o Senhor, ele não mudou a rota dele. Para quem conhece de música, eu não conheço não, mas eu estou fingindo que eu conheço. Tá bom? Quem conhece de música sabe que uma pausa numa música, ela é nota musical. Uma pausa na respiração, na dança, ela é dança. E por que eu estou te falando isso? Porque Jairo chega ali, Senhor, a minha filha está morrendo, ela está muito doente, ela está morrendo. E o Senhor fala, eu vou com você. Entre linhas ele falou, eu vou. E aí ele o quê? Ele vai, só que no meio do caminho ele faz uma pausa. Por quê? Porque ali a mulher toca nele e há uma cura. Mas deixa eu te falar, pausas não é ponto final. Pausas não é o fim. Pausas faz parte da música. Pausas faz parte da dança. Jesus não mudou a rota dele. Ele continuou indo. Ele só deu uma pausa. Mas ela morreu. Mas eu não mudei a rota, diz o Senhor. Eu vou continuar. Vamos lá, porque ela vai ser curada. O milagre vai chegar na sua casa hoje, Jairo. Vamos lá, eu não mudei. Eu não virei as costas. Eu continuo indo para sua casa. Deixa eu te falar. Às vezes está demorando, mas é só uma pausa. É só uma pausa. Ele não mudou de rota. Se ele te chamou para um ministério, vai, porque ele vai com você. Ele não muda de rota. Se ele te chamou para uma promessa, vai, porque ele vai cumprir. Se ele disse que ele vai te curar, creia, porque ele não muda de rota. Ele é fiel. Amém? E ele chega ali. E ele entra naquele quarto, vem cá, só você, vem cá, vamos lá. Ela está toda dormindo. Pode levantar. E vai comer o que você precisa de comer para ficar forte. Que vocês continuem comendo a palavra. Que vocês continuem se alimentando do Senhor, que é a palavra, que é vida em nós. Amém? Para finalizar, eu quero ir para a última leitura. Vai lá em João 11. Peraí, tá, gente? Que é em inglês aqui.
E o trem aqui é John, não é João não, aqui para mim é John. Não estou lendo em inglês não, estou lendo em português mesmo, que do lado aqui é português. Vamos lá? João 11:1. Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, ou seja, ele estava doente. Era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Deixa eu chegar mais perto aqui. Mestre, ainda poucos judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estive lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 13 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Maria e Marta a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa, enquanto Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus cederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. O que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo e o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria viu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-a, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e os judeus acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele abriu os olhos ao cego? Não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta
cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmão do falecido, disse a Jesus: Jesus, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tirem a pedra. E Jesus levantou os olhos para os céus e disse: graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem ela ver. Amém. Essa história também todo mundo conhece. Mas eu quero dizer aqui, apontar algo que eu também apontei sobre a história ali de Jairo. Jesus, ele não muda a rota. Quando alguém prostra aos seus pés, pede algo e ele responde sim. Ali, aparentemente, quando chega a resposta que Lázaro estava enfermo, e ele continua naquele lugar ali por mais 2 dias, parece que Jesus não queria ir. Mas no coração dele, ele já tinha dito que Lázaro estaria vivo. Ele já tinha falado ali no coração dele, eu tenho certeza, que aquele homem ia viver. E por que eu estou falando isso? Porque as irmãs chegam falando que ele estava doente. Mas quando ele fala para os discípulos, ele fala o quê? Lázaro morreu. Jesus tem o tempo dele. É no tempo dele. Se ele fosse ali, talvez, dentro daqueles 2 dias, que ele ainda estava doente, o impacto de levar a vida e ressurreição não ia acontecer. Ele é tão bom, ele é tão perfeito, que ele falou: não, eu vou esperar morrer. E aí ele volta ali para aquele lugar e ele começa a falar sobre vida. Sobre vida, sobre a vida que nós vamos experimentar futuramente. As irmãs falam ali com ele: eu sei que nós vamos ressurgir no último dia. Ele ministra isso, mas ele ministra também que aqui, na terra, aqui, olha, onde que a gente está vivendo, também há vida, também há ressurreição, também há milagres. Então aquele sonho seu que talvez está morrendo ou já morreu, ele está te falando hoje: vida, hoje você vai viver. Levanta e sai daí. Levanta e sai desse túmulo escuro. Levanta e sai e tira isso que está te amarrando. E tira tudo isso que está te amarrando. Porque hoje eu venho trazer vida. Vida. Hoje eu não estou nem trazendo mais cura de doença, não. Hoje eu estou te trazendo é vida. Vida, vida. Ei, sabe aquela doença que você quer ser curada? Vai chegar. Vai chegar. Sabe aquilo que está te tirando vida? Sabe aquilo que está te amarrando? Está chegando hoje. Sabe aquele sonho que está morto? Está revivendo hoje. Nós precisamos entender a linguagem dos céus. Nós precisamos entender a linguagem dos céus, que é diferente da linguagem aqui da terra. Porque se somos imagem e semelhança do Senhor,
Nós precisamos entender a imagem e semelhança dele, a linguagem que ele fala conosco. Tá chegando vida. Tá chegando vida, sabe por quê? Porque tem aldeias aí também precisando. Tem muitas pessoas doentes. Tem muitas pessoas cegas. Tem muitas pessoas coxas. Tem muitas pessoas paralíticas. Tem muitas pessoas com a pele necrosando. Não foram esses os milagres que o Senhor operou lá naquele tempo? Essas pessoas também estão aqui hoje precisando disso. Elas também estão precisando que o fluxo de sangue também cesse. Elas também estão precisando que a dor saia. Elas estão precisando e nós fomos chamados para a vida. Hoje nós fomos chamados para a vida de novo. Porque essas pessoas precisam entender o amor de Jesus. Não pode parar em mim. Não pode parar em você. Não pode parar só em você. Não pode. A luz do Senhor tem que chegar, amém? E Ele está te chamando para a vida. Eu quero que você se coloque de pé hoje. Eu quero que você comece a declarar que a